Boa tarde a todos. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para verificação de quórum. Vereador Rodrigo, vereador Tunico, vereador Marquinhos, vereador Lulu, vereador Lucas, vereador Márcio, vereadora Flora. Mais alguém? Declaro aberta a 15ª sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço ao vereador Lucas Cordeiro para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Boa tarde a todos. Vou ler aqui o Salmo de número 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado, tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado, para ti cidade à beira-mar, meu cantinho adorado, tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado, num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil, para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil, para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado, tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado, para ti cidade à beira-mar, meu cantinho adorado, tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado, num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil, para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 29 dias do mês de maio do ano de 2023, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado na rua Dr. Samuel Costa, 2325, no Centro Histórico, realizou-se às 14 horas
A 14ª sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty, presidida pelo vereador Paulo Sérgio Conceição dos Santos, ocupando o cargo de primeiro secretário, o vereador Luiz Cláudio Alcântara da Costa, e a segunda secretaria, o vereador Rodrigo Carlos Silva Penha. Pelo livro de presença, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Paulo Sérgio Conceição dos Santos, Rodrigo Carlos Silva Penha, Flora Maria Salles França Pinto, Marco Antônio Santos da Conceição, Antônio Carlos Vasconcelos Gama, Alan Souza Ribeiro, Lucas de Oliveira Cordeiro, Márcio Alvarenga de Oliveira e Luiz Cláudio Alcântara da Costa. A vereadora Flora Maria Salles França Pinto leu o versículo bíblico. No expediente foi lido o seguinte: ata da 13ª sessão ordinária, ofício 004-2023 e ofício RS-OP 0403-2023, o ofício do TSE do Rio de Janeiro de número 2259829/23 e o projeto de lei 041 de 2023. Matéria votada no expediente, requerimento 038 e 039 de 2023, indicações 448 a 452, 454 a 482 de 2023. Vereadores que discursaram no expediente: vereador Rodrigo Carlos Silva Penha, vereador Lucas de Oliveira Cordeiro, vereador Márcio Alvarenga de Oliveira, a parte do presidente, vereadora Flora Maria Salles França Pinto e vereador Marco Antônio Santos da Conceição. Matéria votada na ordem do dia, o projeto de lei 011 a 035, 036, 023 de 2023 e o projeto de resolução 009 de 2023. Os vereadores inscritos no expediente final se abstiveram da fala. Nada mais a tratar. O presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos, e para constar eu, o vereador Luiz Cláudio Alcântara da Costa, primeiro secretário, lavei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovado pelo presidente e secretário. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da correspondência em matéria que será votada no expediente. Memorando 023 de 2023. Do vereador Alan Souza Ribeiro, para o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paraty. Prezado senhor, veio respeitosamente por meio deste informar que o vereador Alan Souza Ribeiro não poderá comparecer à sessão legislativa ordinária da Câmara Municipal de Paraty, marcada para hoje, dia 5/6 de 2023, por motivos pessoais. Thor Nascimento Monteiro, assessor legislativo. Gabinete do vereador Paulo Sérgio. Memorando 035. Assunto: justificativa de ausência na sessão ordinária. Ao cumprimentá-lo cordialmente, tem esta finalidade de justificar a ausência do vereador Paulo Sérgio Conceição dos Santos na sessão ordinária, que acontecerá no dia 5 de junho do corrente ano, devido a um compromisso inadiável. Justificativa do vereador Alan Ribeiro e do vereador Paulo Sérgio. Projeto de lei número 042 de 2023, que institui o programa Vacina na Escola e Creche para os alunos da educação infantil e do ensino fundamental nas escolas públicas e privadas no município de Paraty. Origem: Poder Legislativo, autor, vereador Marco Antônio. Projeto de lei número 42 de 2023 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça, Saúde e Educação. Projeto de lei 043 de 2023, que dispõe sobre a reserva e prioridade de vagas destinadas às crianças com deficiência em escolas da rede pública de ensino do município de Paraty. Origem: Poder Legislativo, autor, vereador Marco Antônio. Projeto de lei de número 043 de 2023 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça, Defesa do Cidadão e Educação. Projeto de lei 049 de 2023, que declara o Festival do Camarão da Ilha do Araújo como patrimônio cultural e imaterial do município de Paraty e da outras providências. Origem: Poder Legislativo, vereador autor Lucas Cordeiro. Tá, posso pedir deliberação do plenário para a gente estar discutindo o assunto, tá bom, vereador? Vereador Lulu? Vereador Lucas, professora Flora, vereador Tunico, vereador Márcio, vereador Rodrigo. Então entrará, tá, na ordem do dia. Requerimento 040 de 2023. Ao excelentíssimo senhor presidente Paulo Sérgio Conceição dos Santos.
Requer ao presidente desta Casa Legislativa, ouvido o plenário da forma regimental, com base no artigo 203 do parágrafo 3º do inciso 10 do Regimento Interno, em conformidade com os artigos 11 e 14 da Lei Orgânica de Paraty, e baseado nas leis 8.159 e 8 de 1 de 91, e a Lei 11.111, de 5 de 5 de 2005, da Política Nacional de Arquivo, e o artigo 5º da Constituição Federal e a Lei Federal de número 12.527, de 2011, para que seja oficiado o Departamento de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro, DETRO, solicitando uma revisão ou reajuste feito nas linhas intermunicipais que operam no município de Paraty pela Viação Colitur, bem como a fiscalização dos ônibus. Requerimento do vereador Lucas Cordeiro. Requerimento do vereador Lucas Cordeiro está em discussão. Requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento do vereador Lucas Cordeiro, aprovado por unanimidade. Requerimento 041/2023, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paraty. Requeremos ao presidente dessa Casa Legislativa, excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Conceição dos Santos, ao ouvido o plenário da forma regimental, com fundamento no artigo 203, parágrafo 3º do inciso 10, em conformidade com os artigos 11 e 14 da Lei Orgânica do Município, e baseado na Lei 8.159, de 8 de 1 de 91, e a lei número... Está errado aqui a lei aqui. Só está a data da lei. A Política Nacional de Arquivo e o artigo 5º da Constituição Federal, em especial a Lei Federal 12.527, de 2011, para que seja oficiada a Secretaria de Saúde, excelentíssima senhora Carla Lacerda, solicitando as seguintes informações. Por qual motivo os pacientes estão sendo obrigados a aguardar os resultados dos exames, que levam 3 horas ou mais para ficar pronto dentro do hospital? Se é necessário que os pacientes, muitas das vezes com dores e mal-estar, tenham que aguardar esse tempo todo o resultado do exame na recepção do hospital, sendo que já esperam durante horas para serem atendidos. São todos os pacientes que têm que aguardar os resultados dos exames no hospital ou somente pacientes que têm algum tipo de doença crônica? Fica algum enfermeiro ou técnico de enfermagem supervisionando esses pacientes que estão na recepção do hospital, aguardando o resultado de exames? Requerimento 041 da mesa diretora. Requerimento está em discussão. Peço ao vereador Rodrigo, que assume o trabalho da casa, para me fazer o uso da palavra. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, venho aqui, sobre a tribuna, para falar sobre o requerimento, vereadores, que a gente teve conhecimento, várias reclamações que hoje o paciente, se ele ele é atendido e se ele tiver que fazer exame, ele tem que aguardar no hospital, numa sala, para poder pegar o exame. E muitas das vezes que a gente vê, o paciente ele já chega lá de manhã, fica 2, 3 horas para ser atendido, e depois ainda tem que aguardar mais 2, 3, 4 horas para pegar o resultado do exame e voltar para o consultório para ser atendido. E eu acho isso desnecessário. Por isso a gente fez um requerimento para a secretária pedindo essa informação, o porquê que esses pacientes têm que aguardar ali. Com 2 horas, quem mora na cidade ou não, ele tem tempo para ir num restaurante almoçar e retornar para pegar o resultado do seu exame e ser passado novamente pela consulta. Né? Então, a gente vê uma coisa desnecessária, mas queremos ver qual queria ver qual o motivo que levou eles a fazer isso. Porque se tem uma pessoa ali com diabetes, né, uma pessoa que precisa se alimentar, né, ele vai ficar esse tempo todo ali, ele vai acabar passando mal. Tem alguém ali responsável? Por que, então, que eles não servem ali, né, nesse período, um café para os pacientes, né, um lanche para o paciente poder estar esperando? Uma coisa desnecessária. Né? A gente tem reclamação de a pessoa falar que ia sair, ia lá comer um salgado, e ele falou, não, se você sair daqui e voltar, você vai ter que novamente passar por outra consulta.
Gente, isso é desnecessário. Então, a gente fez esse requerimento, vereador Rodrigo, para estar sabendo qual o motivo que hoje o paciente não pode ir à sua casa, ou a um restaurante, ou fazer um lanche e voltar para a revisão da consulta. Tá bom? Peço ao vereador Marquinhos que reassuma os trabalhos da casa. Requerimento 041 de 2023 continua em discussão. Com a palavra, vereador Tunico Gama. Boa tarde, presidente, caros colegas, público aqui presente. É louvável o requerimento da mesa diretora, para que tenha um esclarecimento, mas acho que uma semana atrás, mais ou menos, eu passei por essa situação com a minha esposa, né, e fui conversar com o pessoal do hospital por que essa mudança. Porque todo mundo estava acostumado a chegar ali e ficava esperando 2, 3 horas, mas poderia ir à sua residência ou sair, resolver alguma coisa. O que me passaram realmente foi que parece que a pessoa tem que aguardar o resultado para saber realmente o que é, né, o que está acontecendo, se é urgente, se não é. Porque, segundo eles, por exemplo, o Tunico vai lá, faz um exame e sai na rua para resolver alguma coisa. E eu passo mal na rua e, de repente, está relacionado a esse exame que eu estou aguardando o resultado. Foi o que me passaram, né, que tipo um resguardo para o hospital, mas concordo com o requerimento em relação a, de repente, classificar, né, Rodrigo? Esse é urgente, esse não é, para que, de repente, possa ali estar dando uma melhor atenção. É porque mudam as regras e também não passam para essa casa ou passa até para a própria população. E aí fica a desinformação. Então, só relatando, porque eu também fiz essa pergunta lá quando eu tive que ficar aguardando ali na recepção 1, onde era o Covid. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereadora Flora. Essa escadinha aqui está ficando perigo, tá? Eu acho que eu piso ali toda vez que eu subo, ela dá aquela... Tá. Vamos fazer um requerimento também ao presidente da casa para arrumar. Isso aí. Então, tenho a dizer que nós, como até colaboradores do governo executivo, temos que ver que a nossa saúde tem as suas falhas, mas ela tem muito mais avanços do que desavanços. Quando há mudanças de prerrogativas, sim, é bom avisar, mas é sempre visando o bem do paciente, tá, gente? Ninguém faz uma medida dessa porque quer. É porque realmente é perigoso. Hoje, por exemplo, minha filha fez um exame no SIS, ela está com 40 semanas de gravidez. Como na hora não tinha uma ambulância, ela não pôde receber um encaminhamento para ir ao hospital, porque o médico falou que não poderia se responsabilizar pelo trajeto, se ela não fosse de ambulância. Então, como ela foi com o marido dela, ela teve que entrar no hospital como uma paciente sem encaminhamento, o que eu achei uma explicação muito plausível, assim como essa que o Tunico deu. A minha sugestão, além de classificar por essa, a gente pode, enquanto legislador, sugerir algumas coisas. Como, por exemplo, não especular se ele ficou 3, 4 ou 5 horas esperando o exame. Quando ele chega lá e foi atendido, ganha um papelzinho do horário que ele está lá e ganha um papelzinho na hora que ele sair, que aí a gente tem dados concretos de tempo. Lembra quando a gente chegava no banco, que a gente ganhava um papelzinho que a gente não podia ficar mais de 40 minutos, 1 hora lá dentro, era uma senha? Vamos. Quando for uma questão de exame, porque, olha só, são muitos exames. A rede pública realmente está bem assoberbada, com vários casos, inclusive de dengue e tal. Então, a gente acredita que o exame demora porque existe uma pressão do número de atendimentos.
Queremos crer também que isso vai gerar menos especulação no sentido de quanto tempo ficou, 1 hora, 2 horas, 3 horas esperando. E a outra sugestão, como existe em vários lugares, talvez, é de ter uma lanchonete em algum lugar dentro do hospital. Em vários hospitais que a gente vai por aí, inclusive do SUS, existe um café, uma máquina de café, que é uma coisa simples, ou mesmo uma pequena lanchonete. Então, talvez seja uma pequena solução, porque realmente é muito grave uma pessoa diabética ficar muito tempo sem comer. Então, eu acho que a gente precisa, né, buscar soluções, sempre que a gente pensa no assunto, para melhorar a questão do atendimento. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Rodrigo. Boa tarde a todos. A gente sempre fala, tá bom, mas pode melhorar. Não é que o médico fala para filho de Vossa Excelência que ele não poderia precisar de uma ambulância? Por que ele não ligou, ele não pediu uma ambulância, gente? Não é? Mas tem... Eu até entendo, vereadora, mas, poxa, são várias ambulâncias. Por que não ligou, não pediu uma ambulância? Então, assim, espera acontecer o pior. Mas, enfim, essa é uma outra situação. O requerimento está falando sobre os exames, realmente incomodam. Mas também tem uma situação, vereador Tunico, que a pessoa faz o exame e vai embora e não volta. Ainda tem essa questão grave, vereadora. Eu faço o exame, está demorando, eu vou para casa, vou voltar mais nada não, já melhorei. E, às vezes, é uma coisa grave. E aí, quando retorna um problema ainda maior. Eu entendo também, eu já tive essa explicação do requerimento, acho viável o requerimento do vereador Marquinhos, porque é uma forma também do executivo olhar e falar assim, olha, a gente precisa ver como melhorar isso. Né? Porque eu acho que nem essa questão, acho que a questão maior é realmente a questão da demora de 3 horas. Né? E não sei como melhorar essa estrutura, a gente sabe que a estrutura já melhorou bastante, né? Mas a questão da gente ouvir e ver de que forma pode resolver. Eu voto a favor do requerimento devido a isso. Eu acho importante essa pergunta e de que forma pode melhorar. Então, são essas minhas palavras. Vereador Rodrigo, até mesmo para a gente explicar isso para a população, que a gente é muito cobrado, né? Então, a gente precisa ter isso da secretária para poder passar. Requerimento continua em discussão. Não temos mais vereadores para discutir. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 042/2023, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paraty. Requer ao presidente desta Casa Legislativa, excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Conceição dos Santos, ao ouvir do plenário da forma regimental, com fundamento no artigo 203, parágrafo 3º do inciso 10, em conformidade aos artigos 11 e 14 da Lei Orgânica do Município de Paraty, baseado na Lei 8.159, de 8 de 1 de 91, e a Lei... Aqui estão esquecendo o número da outra lei, aqui só estão botando a data aqui, ó. Da Política Nacional de Arquivo e o artigo 5º da Constituição Federal, em especial a Lei número 12.527, de 2011, para que seja oficiado ao prefeito, excelentíssimo senhor Luciano de Oliveira Vidal, solicitando as seguintes informações. Quantas casas da zona costeira e zona rural já foram beneficiadas com o sistema fotovoltaico? Quais as casas já receberam a fotovoltaica e quais as comunidades? Serão todas as casas de caiçara da zona costeira e moradores da zona rural que serão beneficiados? Quantas casas ainda faltam para ser beneficiadas? Quais zonas costeiras e zonas rurais que serão beneficiadas? Quais as zonas costeiras e zonas rurais que ainda faltam ser beneficiadas? Quanto tempo leva para concluir a implantação em cada comunidade? Justifica-se o presente requerimento em busca de informações referentes ao andamento do sistema fotovoltaico nas comunidades mais afastadas no município de Paraty, com o intuito de saber quais as famílias e comunidades que já foram beneficiadas e quantas ainda faltam. É um requerimento da mesa diretora. Requerimento 042 de 2023 está em discussão. Peço ao vereador Rodrigo que assuma o trabalho da casa para me fazer uso da palavra. Bom, subo aqui novamente para falar sobre o requerimento dessa
questão da luz de energia fotovoltaica das zonas costeiras, principalmente. Está chegando muita reclamação de pessoas que estão recebendo e outras não. Nós estamos na mesma situação da luz para todos. O meu vizinho pode e eu não posso. Algodão. Tem mais de 8 casas beneficiadas. 6 casas deixaram fora. E do lado, usar a casa da pessoa para guardar o material, mas na casa dele não pode receber luz porque o caiçara não pode ter uma casa bonita. Estão alegando que a casa do senhor, que mora lá há anos, que é de veranista e não de caiçara. Que justificativa? Eu acho que ele voltou na oposição. Eu acho que ele foi. Aí não quiseram dar a fotovoltaica para ele porque ele voltou na oposição. Só pode. É brincadeira, cara. Do lado é o programa Luz para Todos também, né? Do governo federal. Por que algumas pessoas são beneficiadas e outras não? Se não pode levar a luz, o poste lá, né, a fiação, se tem esse programa, por que não beneficiar essas famílias? Por que escolher, selecionar? O que eu estou vendo é isso, vereador Lu. Estou selecionando quem eu vou ajudar, para quem eu vou servir. Quem é amigo tem, quem não é, não tem. Quem manda votar na oposição, né? Eu acho que é isso, só pode, entendeu? E a gente está fazendo esse requerimento para a gente estar sabendo fazer esse levantamento de quantas casas, tá? Se a gente levar para o Ministério também de Energia, para a gente estar cobrando isso daí, já que aqui não vai dar jeito mesmo, pelos anos que tem, então a gente vai fazer isso aí, tá? O requerimento é sobre essa questão. Peço ao vereador Marquinhos que reassuma os trabalhos da casa. Requerimento 042 continua em discussão. Não tendo quem queira discutir, está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 043 de 2023. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paraty, solicita informações referentes à empresa que atua na manutenção das escolas municipais. Requerimento da mesa diretora. Qual o valor destinado para as manutenções e pinturas nas escolas municipais? A empresa que faz manutenção é a mesma que faz as pinturas das escolas? Qual a empresa que atua nessas manutenções e pinturas? Qual o valor pago a essa empresa? Há alguma fiscalização nesse serviço feito por empresas terceirizadas? Requerimento 043. Requerimento 043 da mesa diretora está em discussão. Bom, vou pedir o vereador Rodrigo para assumir aqui, que eu vou falar sobre o requerimento. Obrigado. Botar um parafuso aí. Vamos fazer um requerimento também aí para a mesa diretora aí, pedir aí, ó, botar a escada. Bom, o requerimento ele tem por objetivo saber qual a empresa, valores que estão fazendo a manutenção dessa escola. Eu e o vereador Rodrigo, nós estivemos lá na Escola do Pantanal, né? E depois fizeram até um vídeo tentando nos desmentir a situação da escola. Nós estivemos lá, nós tivemos fotos, nós filmamos a situação da escola. O parquinho todo todo deteriorado, tá? Não tem condições nenhuma de criança brincar lá. A gente está indo na foto, está no vídeo, estive junto eu e o vereador Rodrigo, né? Estamos encaminhando lá para a secretária, né, alguns pedidos de informação. E outra coisa, gente, dinheiro público. Eu estive lá e vi com meus olhos. Os caras estão largando tinta em cima de tinta. Para o ano que vem, novamente, ir lá fazer o mesmo serviço que, se fizesse bem feito, estaria poupando dinheiro, que poderia estar melhorando a merenda, poderia estar melhorando, né, salário de professores,
ou até mesmo colocando mais professores. E a gente está vendo lá um desserviço dessa empresa. Na escola da Mangueira, eles fizeram questão de pintar o vidro. Eu acho que o batente era branco, eles acharam que o vidro também era tudo branco, não era transparente. Pintaram tudo. E aí eu pergunto, cadê o fiscal que ganha para fiscalizar essas empresas? Aí a gente vem aqui falar, a gente somos ruins. Eu vou falar quando tiver que falar, porque quem me colocou aqui foi a população para me cobrar. E o meu trabalho é isso, é cobrar, é fiscalizar. E mostrar, então, o erro. Outra coisa, pedi até o nosso amigo Alex aqui, né, da Secretaria do Executivo, escola do Brizolão. As crianças já começaram a brincar, Alex, no esgoto da fossa, que está lá alagada. Eu tenho fotos, pedi, tá, que você peça aí, que vão lá e rever aquele negócio lá, aquela situação, tá, porque senão eu vou lá, vou fazer um vídeo, vou mostrar, porque já foi feito ofício, já foi pedido a secretária e até agora não foi atendido, né? E é esgoto, é uma fossa que está vazando lá, tá? Então fica aqui o meu pedido, Alex, tá? Que faça esse trabalho lá, que resolva esse problema lá, para a gente não ter que estar lá expondo aquilo lá, é muito ruim, mas a gente pede, tá? E não é atendido. Quando? Não adianta, eu vou pedindo, se eu não vou ser atendido, eu vou trazer isso à tona, para a população ver que nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, cabe ao executivo, os secretários responsáveis pelos seus setores, fazer a parte deles. Porque o nosso trabalho nós estamos fazendo, que é isso aí, é cobrar. É cobrar e mostrar então o erro. Tá? E a hora que acertar, a gente vai lá, também sabe agradecer e sabe aplaudir também. Tá bom? Peço ao vereador Marquinhos que reassuma os trabalhos da casa. Requerimento 043, continua em discussão. Não tendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Lulu. Indicação 488. Solicitando construção de vestiários padronizados e placar nos campos de futebol da zona rural, Barra Grande, Taquari e São Roque. Indicação 489, solicitando construção de um abrigo para passageiro em frente à entrada do bairro do Mato Dentro, reiterando a indicação 279 de 2021. Indicação 490, solicitando a implantação de itinerário de ônibus para atender a localidade do Rio Pequeno. Indicação 492, solicitando a construção de área de lazer com calçadão ao longo da Rua Fresca, na Terra Nova. Indicações do vereador Lulu. Indicação do vereador Lulu está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicação do vereador Lulu, aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Marquinhos. Indicação 487. Solicitando conceder gratuidade no transporte para doentes crônicos que realizam tratamento em cidades diferentes da qual resida. Indicação 493. Solicitando substituição da passarela do bairro da Chácara por uma ponte. Indicação 494. Solicitando o ensino integral nas escolas do Parque da Mangueira e na Casa da Criança. Indicação 495. Solicitando iluminação e lixeira no ponto de ônibus em frente à Escola Municipal Maria Jacome de Melo, no bairro do Corisco. Indicação 496. Solicitando poda de árvores sobre a rede elétrica em toda a extensão da Avenida Roberto Silveira. Reiterando a indicação 1075 de 2021. Indicação do vereador Marquinhos do Momanguá está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicação aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação 491. Solicitando criação de um abrigo municipal temporário para animais vítimas de maus tratos, para que fiquem antes de serem encaminhados para adoção. Indicação 503. Solicitando construção de academia ao ar livre próximo à Ponte do Martelo, no bairro Sertão do Taquari. Indicação 514. Solicitando divulgações frequentes nas redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal para mais conscientização da população sobre os crimes de maus tratos aos animais e suas consequências. Indicação do vereador Lucas Cordeiro está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicação do vereador Lucas Cordeiro, aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicação 497. Solicitando reforma de ponto de ônibus
na entrada do sítio Filadélfia, depois do Catimbau, no bairro da Barra Grande. Indicação 498, solicitando instalação de iluminação na entrada do bairro do Rio Pequeno. Indicação 499, solicitando construção de um ponto de ônibus na Barra Grande, no sentido de Angras do Reis, próximo à ponte. Indicação 500, solicitando concreto social na estrada do Córrego dos Mico, na rua de acesso ao sítio Boa Vista. Indicação 501, solicitando viabilidade da Secretaria de Saúde a realizar mutirão de cirurgia de joelho. Indicação do vereador Tonico Gama. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicação do vereador Tonico Gama, aprovada por unanimidade. Indicação do vereador Rodrigo Penha. Indicação 504, solicitando a implementação de educação financeira na rede pública de ensino no município de Paraty. Indicação 505, solicitando limpeza no telhado da quadra da Escola Ministro Sérgio Mota, no bairro do Pantanal. Indicação 506, solicitando manutenção dos brinquedos da Escola Ministro Sérgio Mota, no bairro do Pantanal. Indicação 507, solicitando construção do muro de arrimo na ponte da rodovia BR-101, Rio Mateus Nunes, margeando o rio até o encontro da rua André Rebouças. Indicação 508, solicitando construção de muro de arrimo no rio Perequiaçu, na margem do condomínio das Bromélias, na rua Lote Fábrica Bareri, no portão de Ferro 2. Indicação do vereador Rodrigo Penha. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicação do vereador Rodrigo Penha, aprovada por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação 509. Solicitando que a Prefeitura, através da Secretaria de Educação e Departamento de Bem-Estar Animal, promovam campanhas sobre a guarda responsável de animais, a legislação e campanhas de adoção. Indicação 510. Solicitando que seja feita a revitalização da Escola da Ponte Branca, no bairro da Ponte Branca. Indicação 511. Solicitando que seja feita a contratação de mais fiscais de ambiente para o município de Paraty. Indicação 512, solicitando construção de parquinho na escola da aldeia Araponga, no bairro da Forquilha. Indicação 513, solicitando que seja feita instalação de quebra-molas e placa de sinalização, indicando a travessia de crianças e pedestres em frente ao Morro do Ditão, no bairro Várzea do Corumbê. Indicação da professora Flora. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicação da vereadora professora Flora, aprovada por unanimidade. Indicação dos vereadores Lucas Cordeiro e vereadora professora Flora. Indicação 520, solicitando que seja concedido o direito de recesso de julho aos recreadores ADI e AEI. Indicação da professora Flora e Lucas Cordeiro. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicação do vereador Lucas Cordeiro e professora Flora, aprovada por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueio a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra o vereador Márcio Alvarenga. Vereador Márcio, da Pesca, da Colônia. Boa tarde a todos, boa tarde a Alex, boa tarde ao pessoal, boa tarde Dá licença, meu presidente. Hoje é dia do meio ambiente, né? Hoje é o dia do meio ambiente. Eu vou falar aqui um pouquinho da Estação Ecológica de Tamoio, senhor presidente. Tá? É uma área de proteção integral, que é onde a gente vem sofrendo muito. Essa Estação Ecológica de Tamoio ela foi criada em 1990. Tá? A tal Ezequiel Tamoio, aonde vem dando muito problemas aí para toda a população marítima, principalmente para os pescadores, igual a minha parte, sou pescador. Aí, de muita luta nossa, muita
muito pedido nosso aí, que tinha que fazer uma revisão desse plano, e vai para aqui, vai para ali, várias guerras aí, aonde foi ser tirado aqui o seu Cacá ali da Ilha do Catimbau. Acho que todo mundo lembra dessa história aí, né? Quando eles começaram a fiscalizar, que quando se criou-se lá o conselho, onde eu faço parte, aí começou a eles fiscalizar. A Isaac Tamoio é uma área de proteção, a todo local que existe, todo país que existe usinas nucleares, ela tem que ter uma área de proteção ambiental. E nós, estudando a lei, essa área de proteção ambiental, ela é em torno, num raio de 15 quilômetros da usina nuclear. 15 quilômetros. É um raio de 15 quilômetros, onde eles têm que fazer uma pesquisa, ver se alguma coisa está contaminada, tanto no mar como em terra. Né? E aí, naquela época, não sentaram com a população, não fizeram reunião e foi empurrado pela goela abaixo. Aí o que acontece no município de Paraty? Aqui foi pego 3 ilhas. Foi a Ilha Comprida. Para vocês terem uma ideia, em torno de 1 quilômetro dessa ilha, você não pode passar, você não pode caçar, você não pode pescar, não pode nada. Aí começou a dar o conflito com a pesca. A Ilha do Catimbau, onde o seu Cacá tinha um grande restaurante lá, onde ajudava muito, ele dava emprego lá. Por que pegaram o seu Cacá? Porque a Ilha Comprida, o raio de 1 quilômetro, englobava ali a Ilha do seu Cacá. E a Ilha do Catimbau e também pega um pedaço da Praia da Lula. E foi uma guerra. O pescador direto, o doutor Oswaldo, não sei se está aí, mas já acompanhou várias vezes nós na Polícia Federal, lá defendendo os pescadores. E aí a gente vinha batendo na tecla direto sobre isso aí. Eu mesmo respondo 2 processos na Polícia Federal de estar defendendo nossos pescadores, que pega a multa de R$ 1.500 a R$ 100.000 se pegar dentro dessa área. É uma covardia. Então, a gente foi conversando lá e, graças a Deus, saiu uma luz lá em Brasília, que eles vão fazer a revisão desse plano de manejo da Estação Ecológica de Tamoio. Aí, senhor presidente, eu pedi o apoio dessa casa, de todos os vereadores aí que nos apoiam aí, aos pescadores, a classe aí, e a gente sentar, a primeira reunião vai ser dia 23, lá em Mambucaba, lá na Estação Ecológica de Tamoio, e a gente sentar para conversar. Se o raio de 15 quilômetros, o que eles tinham que pegar 3 ilhas nossas aqui em Paraty? Quantos quilômetros tem de Angra a Paraty? Então, em conversa no Conselho, a gente está querendo que devolva essas 3 ilhas para nós, e que eles ficam lá com os 15 quilômetros deles lá. Tem nada que pegar essa ilha aqui, isso está em lei, isso aí depois eu vou passar para você. Então, dentro de 15 quilômetros lá, que resolva a vida dele lá, que faça a fiscalização lá. Não pegar aqui Ilha Comprida, Ilha dos Ganchos, é uma ilha que não pode nada. E o pior de tudo, que aí é difícil bater no veraneio, que às vezes passa ali, ou curtem ali, o turismo, mas no setor pesqueiro, que é um setor mais frágil, eles vêm batendo direto, batendo e multando. Mas agora, em conversa com eles, graças a Deus, a gente vai estar fazendo esse plano aí, conto com todos os vereadores aí, para ver se a gente consegue dar uma mexida nessa revisão desse plano aí, ver se seja bom para todo mundo aí. Tá bom, senhor presidente? Essas foram minhas palavras. Obrigado aí, uma boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador Rodrigo Penha. Retorno à tribuna, presidente. Falar a respeito das indicações do nosso mandato. Solicitando educação financeira na rede pública de ensino no município. Já tem no novo ensino médio. A gente vê importante estar debatendo sobre isso com nossos adolescentes, para estar falando a respeito. A gente sabe que são situações diferentes, tem que ser criado um programa nessa área, né, porque não fazia parte da grade curricular. Então, mas é uma coisa que te anseia muito, saber lidar com dinheiro, com recurso, com pouco recurso, como empreender na nossa cidade. Né? Todo empreendimento passa somente por a questão de ambular, podemos ter outras formas de empreender, então acho que seria muito importante a gente levar isso nas escolas. Quando a gente fala de ensino integral, como o vereador Marquinhos está pedindo aqui, a gente fala também dessa questão. O ensino integral é para que a criança saia do mundo, não somente do mundo escolar, mas do mundo real,
do dia a dia na sua casa. E isso pode ajudar muitas famílias de Paraty e o futuro de nossas crianças. Falando a respeito da Escola Ministro Sérgio Mota, eu estive lá com o vereador Marquinhos. Quero ressaltar aqui que fui muito bem recebido pelos profissionais. O diretor adjunto, é assim, professora, que fala? É assim, me recebeu muito bem. Nós visitamos a escola. O que o vereador Marquinhos fala, é que a gente já tem falado aqui a respeito de como estão sendo feita a reforma nas escolas, em algumas escolas, de qualquer jeito. Então, isso incomoda bastante a gente mesmo. Né? Tem uma empresa fazendo a reforma e a gente chega e a gente fala, é como se a gente não fosse ouvido. No mais, algumas questões que é do dia a dia da escola, né? Um vazamento aqui, a questão que nós temos em diversas escolas em Paraty, na região, por causa dos morcegos, né? Que invadem algumas escolas, os pombos também. E lá na quadra do Pantanal não é diferente, os pombos estão lá, foi colocada uma tela, mas que não funcionou. Tem uma questão de alguns cacos de cerâmica que estão no quintal, brinquedo que tem que ser feita a manutenção. É o papel da gente. A gente está preparando um relatório para encaminhar a secretária de Educação para providências, né, porque a gente entende que são 32 unidades, tem que ser solucionado. Agora, a empresa ela tem realmente, como o vereador Marquinhos falou, um fiscal da Secretaria de Obras que assina esse contrato. Então, pedir mais atenção para esse fiscal, porque é inadmissível. Na casa da gente, a gente não vai pintar uma tinta branca por cima da tinta cinza sem descascar a cinza. Então, por que na escola está assim? A gente precisa entender isso. Vai demorar mais? Vai demorar. São 32 unidades que uma empresa ganhou licitação. A gente tem falado disso aqui. A nossa ideia é que se dividisse em 4 áreas do município e cada empresa ganhasse uma área para trabalhar, porque não tem braço. Como é que uma empresa, por maior que ela seja, vai conseguir reformar 32 unidades num mês só de dezembro? A criança está estudando com tinta do lado, cheiro de tinta, tudo isso incomoda e atrapalha muito o andamento da escola, da unidade. Então, a gente tem visto isso, a gente tem debatido. Eu já até conversei com o prefeito na terça-feira a respeito disso, para estudar uma forma que a gente possa resolver essas questões. Porque a empresa fala, não tem tempo, por isso tem que pintar assim. Não é que não tem tempo, você ganhou uma licitação, você tem que resolver. Então, é por isso que a gente está falando. Cada vereador tem uma forma de atuar, né? Então a gente vai caminhando dessa forma. Os brinquedos também, com problema lá. A gente está pedindo aqui o muro de arrimo, ali da ponte, dali do CIEP, né? Da ponte lá da BR-101, vindo da antigo pré-defesa civil, descendo pela Mangueira. Por quê? Foi feita a dragagem, foi colocado o material está voltando todo para o rio. A gente sabe que um muro é caro, que tem uma série de questões, mas o Estado poderia ajudar nessa questão também. Porque a gente sabe que o governador tem ajudado bastante Paraty, mas não custa nada ajudar mais. E o muro de arrimo ali ajudaria muito para que esse material não voltasse, não assoreasse o rio de novo. Pô, foi lá, dragou, jogou na margem, e a máquina foi embora, e agora? Aí estoura tudo aqui no Matheus Nunes, no terminal pesqueiro, como o vereador Márcio falou aqui na sessão passada, estoura no carro de turismo, quando a maré está baixa, que ninguém consegue sair para trabalhar. Então, precisa resolver essas questões. E, além de um assunto que a vereadora Flora, nem sei se Vossa Excelência vai lembrar, lá no início, o Vossa Excelência falou a respeito das matas ciliares, que nós deixamos de cuidar das matas ciliares. Então, a erosão está cada vez maior. Então, outra questão que a gente, aproveitando o gancho do Dia Mundial do Meio Ambiente, né, vereador Márcio, falar aqui sobre luz para todos, realmente, se há essa disparidade, precisa resolver. É o governo federal, tem que cobrar, a gente tem que cobrar e temos que cobrar mesmo. Todos têm direito à luz. Falar a respeito também, o Márcio falou, como é bom ter Vossa Excelência aqui, vereador Márcio. Enriquece o nosso debate com relação a essas questões ambientais. Realmente, eu lembro da luta do Cacá, o Américo também teve um problema sério com a ilha dele, sabe? E a gente precisa cobrar cada vez mais do governo do Estado. Cadê o recurso de saneamento básico? Veio, está aí na prefeitura, a gente não sabe. Eletronuclear também, né, jogou lá toda a questão que a gente já sabe. Ela poluiu o mar lá com energia radioativa e até agora a veio fez uma reunião, mas qual é o próximo passo? Como vai resolver essa questão na nossa cidade? E outra, aí vazou energia nuclear no mar, nós comemos o fruto do mar. Como é que fica isso? Qual o impacto que isso vai ter nas nossas receitas? Qual o impacto que vai ter agora na venda dos nossos crustáceos, dos nossos peixes? E aí? A gente não tem nenhuma resposta com relação a isso. No dia lá, o prefeito foi bem enfático lá na reunião, eu estava com o vereador Lucas Cordeiro. Então, uma coisa tem que resolver. Sabe? A gente está aqui com as usinas nucleares, mas Paraty, até agora, nada. Essas questões ambientais são importantes, mas nós vivemos aqui, o Caiçara vive daqui, ele vive da pesca, a gente vive do turismo, e se a gente não tiver cuidado com o meio ambiente, daqui a pouco a gente não vai ter mais nada. E ocupações irregulares pelo município inteiro.
Eu faço coro aí a necessidade de mais fiscais. Então, que tenham no concurso público mais vagas para fiscais, porque é inadmissível o que está acontecendo com a nossa cidade. São construções irregulares, construções margeando rios, desmatando, e a gente vai ter daqui a pouco a sobra disso, porque cada vez mais a gente está tendo problemas com as intempéries, com as questões climáticas, principalmente aqui na nossa região no início do ano. Então, a gente fica com o coração na mão, cada vez mais enchentes, chuvas mais fortes e pessoas ocupando os locais irregulares. Então, isso preocupa muito. Ainda com relação à ministra Sérgio Mota, lembrei agora, eu passei ontem lá, no morro, em costa do Morro do Jacu, construindo casas. E entre o terreno da escola e o morro, aterraram, e parte do muro, vereadores, caiu. E ontem eu passei lá, haviam animais pastando dentro da área da escola. Então, é uma escola muito antiga, ela já tem 24 anos, aquele prédio, um prédio cheio de problemas, e que vai continuar tendo problema. E que, ao meu ver, precisa mesmo urgentemente ali da construção de um novo prédio. Sabe? Mas aí preocupa esse desmatamento no Jacu, porque entre o ginásio poliesportivo e o morro ficou o único espaço para a construção de um novo prédio, vereador Nico. Então, vai acontecer para a Praia Grande, a gente já fica preocupado, porque lá na Praia Grande já tem essa questão. Então, não sei como resolver, eu acho que é um debate que a gente precisa estar conversando a respeito de como fazer. Não vi ainda o projeto, parece que tem um projeto da nova escola ali, o vereador Lucas olhou para mim, não sei se vai ser necessário, sobre o projeto, mas assim, eu não vi ainda, mas eu estou preocupado. Fiquei preocupado com essa questão ali na ministra Sérgio Mota. No mais, professores dedicados, um problema que me chamou a atenção ali, vereadora Flávia, 5 alunos na ministra Sérgio Mota estão com problema para chegar na escola, por causa de transporte escolar. Um Barro Alto, tem uma menina na Pedra Branca, que ela comentou comigo lá, a professora, que eles estão com dificuldade de chegar na escola. Então, não sei como a gente podia estar equacionando isso junto à secretária, tentar resolver essa questão também. No mais, são essas minhas palavras. Com a palavra, o vereador Lucas Cordeiro. Uma boa tarde a todos, boa tarde à mesa, os demais vereadores, e a alegria de ver a casa aí com bastante gente. A gente sempre exalta as sessões com a presença da população para entender um pouco mais o trabalho do vereador, o que a gente faz aqui. Quero cumprimentar o Alex, representando o Executivo, cumprimentar meu amigo Denis, que está aí presente hoje também. Dizer que é muito importante esse processo realmente de escuta e de entender o trabalho que é prestado por cada vereador aqui dessa casa. Quero agradecer os colegas por acolherem o pedido relacionado à votação tornando o Festival do Camarão Patrimônio Cultural e Material de Paraty, mas posteriormente falarei um pouco melhor, e também o requerimento que encaminhamos à Colitur. Eu acredito que todos os vereadores dessa casa receberam bastante reclamações relacionadas ao aumento da passagem intermunicipal. Então, a gente pede ao governo do Estado, ao DETRO, para fazer uma avaliação sobre esse aumento e também a fiscalização desses ônibus intermunicipais. Alguns colegas que estudam em Angra enviaram vídeos se queixando sobre o estado do ônibus e também sobre esse aumento. A gente fez algumas indicações, uma delas juntamente com a vereadora professora Flora, que uma das visitas que a gente fez nas escolas recentemente, ali na creche da Ilha das Cobras, a gente foi abordado ali, uma reunião rapidamente com algumas recreadoras, nos entregaram um ofício, pedido, para algumas demandas relacionadas à classe, e uma delas estava aí, como a indicação que nós fizemos, o recesso do mês de julho, também para os recreadores, a DEISIA. Então, aquilo que a gente puder, nessa colaboração, tive uma reunião com a secretária Gabriela Gibrail na última sexta, sobre educação, e a gente entregou o ofício também em mãos da secretária, até para poder entender aquilo que foi conversado, aquilo que foi pedido, e muitas dessas conversas e do que foi passado para a gente é muito importante, e a gente sabe o trabalho que essa classe vem fazendo no município, dentro das escolas, colaborando. A secretária Gabriela falou que há um desejo, sim, já está se organizando para atender algumas dessas demandas, incluindo essa indicação que fizemos hoje sobre o recesso de julho para os recreadores. Assim como o vereador Márcio falou há pouco, também gostaria de exaltar e lembrar o Dia do Meio Ambiente.
A Secretaria de Ambiente do município está fazendo uma programação no decorrer aí da semana, bem interessante. Algumas delas idas a algumas ilhas costeiras para limpeza. Hoje a Secretaria, se não me engano, está lá no Sono, fazendo um acompanhamento também, e uma conversa com a população. Vai ter plantação de jussara em alguns pontos do município, dentre eles, se não me engano, quarta-feira, dos alunos da Escola do Condado, na ciclovia da Estrada Paraty-Cunha, algo bem bacana também. E a gente tem conversado com o secretário e quero parabenizar essa ação que será feita essa semana, assim como o vereador Rodrigo falou, é um debate que tem que ser bem vivo e bem constante entre nós vereadores, o Poder Executivo, até porque o título que nós recebemos recentemente de Patrimônio Mundial da Unesco não é simplesmente pela cultura, pela história, mas também, principalmente, pela biodiversidade. E a gente não pode perder isso de forma alguma, tem que estar com um olhar atento constantemente para que a gente preserve o nosso meio ambiente. Encerro falando rapidamente sobre a audiência pública que realizamos na última semana, relacionada ao bem-estar animal. Agradecer a todas as pessoas que participaram, estiveram ali com a gente, conversando antes da audiência mesmo, em algumas conversas com cuidadoras, com protetores de animais, e também durante a audiência. Algumas demandas foram levantadas, algumas coisas foram anunciadas, exaltando a participação da dona Sandra, da Controladoria do município, que pôde ali compartilhar um pouco também das demandas que estão sendo atendidas juntamente com a Secretaria de Agricultura e outras secretarias que têm apoiado. O que foi anunciado ali, a gente tem tentado compartilhar, é que, através da emenda no orçamento que nós fizemos no último ano, de R$500 mil, a Secretaria de Agricultura, que agora é separada, né, a Secretaria de Agricultura anunciou a contratação de 2 clínicas veterinárias, que vão ficar à disposição do município, principalmente das pessoas de vulnerabilidade com seus animais, podendo ir até o Departamento de Bem-Estar Animal e de lá serão encaminhadas para essa clínica, para castração, para atendimento veterinário e assim por diante, que é muito importante. E a contratação também de uma ONG que fará muito do trabalho de resgate de animais nas ruas, de conscientização da população, que isso foi falado muito lá também, sobre guarda responsável. E então a gente vai acompanhar tanto o trabalho dessas clínicas veterinárias contratadas, como da ONG também. E aí a gente faz um apelo. O apelo é a fala tanto da secretária de Agricultura quanto da secretária de Saúde, foi sobre o quadro de servidores que estão direcionados ao cuidado de bem-estar animal, que é um número extremamente reduzido. Parece que só é um veterinário, e aí, por alguns fatores, às vezes, esse veterinário nem pode atender, então atende uma vez por semana. O vereador Márcio esteve ali como secretário e sabe muito bem a dificuldade ali nessa questão. Então, o apelo que a gente faz ao Poder Executivo no concurso público, nas contratações, também inclua nas suas diversas prioridades, que a gente sabe que são muitas, a questão animal, a contratação de mais veterinário, a contratação de uma equipe qualificada para esse departamento do bem-estar animal, que a gente sabe que com a conscientização da população as demandas vão só aumentando, porque as pessoas vão procurando saber de que forma podem ter essa guarda mais responsável. Então, esse apelo ao Executivo que a gente já está encaminhando para a Prefeitura, os desdobramentos da audiência, aquilo que foi tratado e trazido pela população, e entendendo que o Poder Executivo precisa tratar o assunto com prioridade. Esse ano, se não fosse essa emenda aprovada pelos vereadores aqui, desses 500 mil, não haveria R$1 sequer direcionado ao bem-estar animal dentro do orçamento. Então, que se esse ano foi 500 mil, a gente sabe que é pouco, no próximo ano tem um orçamento que já venha direcionado do Poder Executivo para cá com um valor, quem sabe o dobro, no mínimo, de R$1 milhão, que ainda é pouco para quem acompanha e sabe os desdobramentos e a luta que é relacionada a isso. Quero encerrar agradecendo, recentemente a gente, nessas visitas às escolas, a gente esteve na Escola do Campinho, fomos recebidos pela diretora, pela equipe, pela Janaína, dizer que foi uma conversa muito legal. Assim, eu acredito que quase todas as escolas foi trazida também muita questão do transporte, a dificuldade de muitas crianças, como o vereador Rodrigo citou há pouco, crianças que moram em locais mais afastados, e a dificuldade de chegar até as escolas, de pensar em algumas formas. Na minha ida à Escola do Pantanal também foi apresentado esse problema de algumas crianças que moram no Barro Alto e que acabam tendo que descer pela Pedra Branca e fazer um trajeto bem dificultoso. E o convite ao Poder Executivo para pensar nessas questões. Então, agradecer a visita ali na Escola do Campinho e outras escolas que a gente tem acompanhado, dizer que a gente
ver a dedicação, o esforço, principalmente dos servidores, dos profissionais desses locais, para tornar o ambiente mais agradável, com dignidade para os servidores e também para os alunos que ali estudam. São essas minhas palavras. Posteriormente, eu volto. Muito obrigado. Com a palavra, vereadora professora Flora. Alô, boa tarde a todos novamente. É bom sempre ver a casa cheia, casa com gente que a gente não conhece direito, que conhece. Tá que bonita a assembleia. Como eu estou falando aqui com o Lucas, a audiência pública foi uma coisa muito interessante sobre o bem-estar animal, e a gente fez, então, essa indicação para que a Secretaria de Educação e a própria departamento promova rodas de conversa, ciclos de debate, campanhas de conscientização, porque são ferramentas importantes quando você quer falar sobre um tema importante, né? O bem-estar animal agora ele envolve uma guarda responsável. As pessoas têm que entender que é crime maltratar animais, que é passível de multa. Tudo isso tem que ser dito, tem que ser esclarecido, né? Então, a gente percebe que existe uma complexidade no bem-estar animal que já é favorável a gente falar bastante sobre isso nas escolas, que é na escola que a gente aprende a levar para casa, né, todos os assuntos que às vezes despertam nas pessoas mais velhas um entendimento que antes não existia. Antes era comum a gente ter o cachorro na coleira o dia inteiro preso. Hoje em dia não é mais aceitável. Você tem que passear com o teu animal, você tem que dar liberdade para ele, né? Então, assim, são coisas novas que se apresentam. O trato nos cavalos, tudo isso tem que ser debatido com a população. Então, é por isso que a gente fez essa indicação. A gente falou da escola da Ponte Branca, né, o Lucas? Uma das coisas é que tudo se concentra hoje em dia na escola do Pantanal, e é bem difícil você gerir uma escola tão grande. Quero dizer que o parquinho antigo ele não está em uso, tá, Marquinhos? Nós temos um parquinho novo na escola do Pantanal. Até uma indicação também nossa, que a gente fez, que todas as escolas deveriam receber um parquinho. Todas as escolas têm um parquinho novo, inclusive a escola do Pantanal. E o parquinho que não está em boa situação, ele está desativado até que possa ser arrumado. A respeito das empresas que fazem a manutenção da escola, eu já sugeri, vou sugerir aqui de novo, tá? Que as licitações sejam feitas de uma maneira que uma só empresa não ganhe a licitação de todas as 32 escolas. A gente tem que categorizar a escola que é rural, a escola que é costeira, a escola que tem 2, 3 salas, da escola que tem 14, 15 salas. Porque, às vezes, uma empresa de pequeno porte não vai dar conta de fazer uma manutenção boa de todas, mas ela ganhou licitação e a gente fica de pé e mão amarrado. O executivo também fica de pé e mão amarrado numa hora dessa, né? Então, assim, é muito louvável que a gente consiga incidir no momento antes e que essa licitação favoreça o trabalho do executivo, no sentido, então, das escolas pequenas serem de uma categoria, a escola de médio porte, as escolas de grande porte, e empresas diferentes, né, com capital de giro, com mão de obra diferenciada, também assuma esse trabalho. Porque não é possível uma empresa que tem 3, 4 funcionários dar conta de uma reforma de escola do porte do Pantanal. Então, eu acredito que as licitações precisam ser repensadas aí. E, nesse contexto, também precisamos falar, antes da reforma administrativa, que a gente pense bem no papel preponderante dos fiscais de ambiente na nossa cidade. Só temos 3. Assim como só tem 3 pessoas no bem-estar animal, no ambiente nós só temos 3. E eles têm uma função muito importante, que eles acompanham obra de licenciamento, de loteamento, eles fazem
multas, né, para coibir, punir e responsabilizar a gente que está poluindo o ambiente com esgoto, com isso ou aquilo, né? Então, assim, é um trabalho bem complexo e que é realizado só por 3 mosqueteiros lá, que é o Miguel, né, o Felipe e o Leandro. Sei até o nome dos 3. A gente precisa aumentar aí o nome. A mesma coisa, eu estive na escola do Campinho também, sabe, Lucas? Numa atividade com a aldeia Araponga, os índios guaranis foram lá fazer uma oficina de cestaria, de cerâmica, e a liderança da aldeia Araponga, quando viu o parquinho e viu as crianças brincando, chegou para mim e falou: poxa, lá na escola da aldeia a gente gostaria tanto também de ter um desse. Eu sei que a escola é estadual, mas eu acho que já que a gente teve uma licitação de compras aí de parquinho, quem sabe a gente não consegue instalar esse equipamento na escola indígena, né? A gente já tem uma segregação social, infelizmente, muito grande, né, em relação aos indígenas no nosso Brasil, e eu acho que isso seria uma atitude tão boa de fazer. A outra indicação nossa é a respeito. Eu estou muito assustada depois da morte do Vênus, aquele menino que morreu ali na BR-101, com várias travessias de pedestre de crianças que têm que atravessar para acessar o ponto de ônibus. Uma delas é ali em frente do Morro do Ditão. Muita gente mora ali naquela subida e tem que atravessar a pista. E é bem perigoso, né? Tanto na ida quanto na volta. Eu acho que ali já merece uma faixa de pedestre e um quebra-molas. Eu sei que a estrada é federal, mas a gente tem que começar a incidir pedindo pela prefeitura, que é importante que ela faça alguma coisa nesse sentido. Nós fizemos ofício também à secretaria, ao Acolitur, por causa dos horários do ônibus. Eu estou vendo que o Lucas também está se mexendo aí em vários sentidos. Aí. A Acolitur precisa voltar com o horário dos ônibus anteriores à pandemia. O último ônibus do Penha é às 19h30. Gente, ninguém estuda? Ninguém trabalha? Só porque mora na Ponte Branca e no Penha? No Pantanal, no Condado? Tem que depender de... Porque aí é uma escala estratosférica. Então, pessoa que vem de fora, que quer morar em Paraty, é obrigada a morar no centro urbano, porque não tem opção de morar na zona rural, porque não tem transporte na zona rural. Aí você encarece o aluguel aqui, você acaba não favorecendo quem é da zona rural estudar e trabalhar, o que é um engano, um equívoco. Então, a gente precisa aí estar pensando, sabe, Rodrigo, em como que a gente tem que ajudar esses trabalhadores, esses estudantes, a terem de volta os horários noturnos aí do dia a dia. E o pedido que eu fiz com o Lucas, olha só, para vocês entenderem, os agentes de apoio educacional atendem as crianças especiais. Os ADI são os agentes de desenvolvimento infantil. Trabalham com as creches e com as escolas de educação infantil. Eles trabalham com o professor e com os alunos. Chega no recesso de julho, todo mundo tem férias, né? Férias não, é um recesso de apenas 10 ou 15 dias. E essas pessoas não têm regulamentado. Então, a nossa solicitação é que, por portaria, a Secretaria de Educação promova que esses profissionais também tenham o seu direito de recesso garantido. Assim como a gente já conseguiu que os professores que trabalham na Trindade, no Paraty-Mirim e na Laranjeiras, por portaria, vão começar a receber o difícil acesso, porque o horário de ônibus é muito espaçado e é muito longe. Não é um transporte correto. Então, eles também fazem jus ao que a gente chama de difícil acesso ao seu trabalho. Então, são essas as minhas palavras, por enquanto. Eu quero falar da Ilha do Cacá, do Catimbau, é uma injustiça, porque quando a gente vê o desenho da ESEC Tamoios, sem planejamento, foi muito aleatório. Eles sortearam umas ilhas estão dentro da ESEC e outras não, e muito mais de 15 quilômetros, como o próprio Márcio falou. Então, acreditamos, sim, que a gente precisa rever esse plano, vamos estar juntos,
né? Acredito que a fiscalização é importantíssima, mas a gente vai ter a APA Municipal Marinha, que é uma área de proteção ambiental marinha que vai fazer esse papel. Inclusive, o Cacá, né, que era o que ficava na ilha ali do Catimbau, ele dizia com toda certeza que a população de estrelas do mar, de peixe e de animais na ilha tinha aumentado em muito depois que ele estava lá. Então, ele era um zelador e não um destruidor do ambiente. A gente precisa também valorizar o caiçara, porque ele também mantém a fauna e a flora. É isso aí. Obrigada. Peço ao vereador Rodrigo que assuma os trabalhos da casa para fazer uso da palavra. Com a palavra pelo expediente, vereador Marquinhos do Mamanguá. Bom, volto à tribuna aqui. Agradecer aos pares, votar favorável, a nossa indicação, os requerimentos que foram votados nessa casa. E venho aqui falar, professora Flora, sobre a situação da Colitur. Realmente muito complicado. A gente votou nessa casa aqui um subsídio, né, para a empresa, para que a empresa dê transporte de qualidade, que traga, né, que o prefeito possa subsidiar passagem de ônibus para que não seja tão cara. Mas eu acho que o prazo, ainda estamos dando o prazo, né, do acordo, se não me falha a memória, é em julho. Se não me falha a memória, é julho ou agosto, né, Rodrigo? Uma coisa assim. Então, a gente está aguardando aí, porque todos sabem, né, do desserviço dessa empresa, o mau serviço que ela vem prestando no nosso município. E se dependesse dessa casa, e acredito que também do executivo, essa empresa não estaria mais aí. Mas, infelizmente, é uma luta muito grande, assim como é com a Enio, as outras demais empresas que vêm entrando no nosso município, né, e depois, se a gente não toma cuidado, a gente acaba até mesmo aí deixando a mercê a cidade dessas empresas. Como Paraty Rotativo, né, que faz a forma que quer, do jeito que quer, e agora tomem cuidado que até a guarda hoje está junto, né, e multando. Quando você não paga ali, a guarda municipal ela pode multar seu carro. Tá? Uma outra questão, não sei se os vereadores, já chegou ao ouvido dos vereadores, algum questionamento, sobre uma lei que foi votado aqui nessa casa sobre a cobrança dos turistas na cidade. Tem pessoas que já vieram nos procurando dizendo que já estão com a dívida enorme. Não sei se já procuraram vocês. Se não me falha a memória, aqui foi uma lei do vereador Ala Ribeiro. Aquela taxa para entrar na cidade. E os donos de pousada, né, quem tem isso, já estão reclamando, porque não sabiam disso, os seus contadores também não ficaram atentos à lei, né, e aí parece que já está gerando essa dívida aí para as pousadas, para os hotéis do nosso município. Então, tem pessoas que já estão reclamando disso daí. É uma coisa que vai trazer uma polêmica muito grande para essa casa. E a outra questão que eu trago essa tribuna, que a gente fomos procurados, inclusive eu, o vereador Rodrigo e o vereador Paulo, o presidente da casa, o qual hoje não pôde estar aqui, estivemos, né, algum questionamento sobre a questão do aumento do piso salarial da saúde, tão desejado pelos enfermeiros, né, pelos técnicos ali, e nós tivemos uma surpresa que esse mês não foi repassado esse dinheiro, né, para os funcionários, principalmente os terceirizados. E também tive reclamação de quem é concursado teve a perca dos R$700 que falaram que não ia ter. Então a gente tem que averiguar isso, né, por enquanto estão falando. Tivemos lá com o João da Viva Rio, qual nos atendeu. Né, ele falou que esse dinheiro ele tem que ser repassado, né, a prefeitura quer repassar esse dinheiro
para Viva Rio poder estar repassando, né, aos funcionários. Coisa que isso ainda não está sendo feita. Quando a gente veio aqui, retirou o projeto, né, e aí vieram para cima da gente como se a gente não quisesse botar o projeto para votar, porque dessa situação. Porque o projeto chegou aqui no dia. Como que você lê um projeto desse, analisar e votar primeira e segunda votação igual foi, gente? Não tem condições. Não sequer deram tempo para a gente analisar o projeto, pedir informação do projeto, como que ia ser feito esse repasse, quanto tempo que ia ser feito esse repasse. Hoje o pessoal está lá reclamando, porque não receberam, que já estava contando com o dinheiro. Segundo, tá, o João da Viva Rio, os terceirizados, não tem uma data certa para receber. Foi o que ele deixou certo para nós. Tem uma data que talvez seja, mas ainda estão em discussão. Então, quando a gente chega aqui num projeto, que a gente retira o projeto, que a gente não pede para analisar o projeto, é porque nós temos nossa dúvida. É para que o servidor não pague. Porque não adianta você mandar só o projeto para cá, o prefeito chamar para a gente conversar e chegar na hora, não ser nada daquilo que o prefeito fala. Nós não estamos aqui para acreditar em conto de fada. Nós estamos aqui para fazer o nosso serviço, que é legislar e fiscalizar e ver se realmente é isso. E agora? Nós fizemos a nossa parte, não foi, vereador Rodrigo? Vereador Lucas, nós fizemos a nossa parte de votar. Né? Inclusive, veio aqui vários técnicos de enfermagem, né? Vários enfermeiros, vários auxiliares de enfermagem, para que a gente votasse o projeto. A gente votou o projeto. E agora estão com esse impasse da questão desse repasse, que a prefeitura tem que repassar para a Viva Rio repassar para o funcionário. Porque a Viva Rio, ela é uma empresa terceirizada. Ela já tem o seu contrato desde o começo do ano. E agora, vem mais, né, uma dívida para ela pagar, sendo que não estava no orçamento dela. E agora, como que paga? Como que é feito isso? E agora? Os culpados somos nós? Não, nós fizemos aquilo que pediram. Nós votamos. Agora, quando retirei o projeto da votação, é porque eu não queria, e deixei bem claro nessa tribuna, que nenhum funcionário tivesse percas, que nenhum funcionário fosse prejudicado. Tá? Por isso a gente tirou, e agora a gente está vendo aqui na INTA o que está acontecendo. Agora vamos aguardar, vamos fazer uma reunião com os auxiliares de enfermagem, qual nos passou aí essa defasão no seu salário, de aí aproximadamente R$700, né, na situação que a gente já vive. Você imagina agora você com menos de R$700. Faz falta. Faz falta. Então a gente vai estar analisando isso aí, tá? Para a gente estar vendo se a gente consegue, né, ajudar aí para que eles não tenham essa perca aí, tá bom? Por enquanto são essas minhas palavras. Peço ao vereador Marquinhos do Mamagó que reassuma os trabalhos da casa. Com a palavra o vereador Tonico Gama. Boa tarde, presidente, público aqui presente. Falar rapidamente sobre as nossas indicações. Venho observando que o nosso secretário de obra tem dado atenção ao povo principalmente da zona rural, em relação à construção de abrigo de ônibus. E aí, conforme a gente faz as nossas andanças, o pessoal solicita melhoria. Por isso aqui o objetivo da nossa indicação. E aqui a gente está solicitando, né, a viabilidade de um estudo para fazer um mutirão de cirurgia de joelho. Por quê? Eu tive uma reunião com a secretária de saúde, onde, né, temos várias pessoas na fila aguardando cirurgia há mais de 2 anos, porque tem que esperar abrir uma vaga no estado do Rio para atender todos os municípios.
E aí vai se passando o tempo, vai se piorando. E como ela falou que ia pedir para o hospital, né, através do doutor Alexandre, está fazendo um levantamento para ver quantos que nós temos em fila, e aquela cirurgia de baixa complexidade pudesse ser feita aqui no hospital, que já foi feita uma vez, que possa fazer esse estudo aí e estar amenizando aí o sofrimento da população e atendendo essas pessoas que estão um bom tempo aí na fila. Aí. O nosso vereador Márcio da Colônia é um que está na fila. Né, Márcio? Então, assim, para dar atenção mesmo, falar rapidamente aqui, quando fala aqui Colitur, que também é bom a gente passar para a população, aproveitar que hoje tem pessoas aqui que utilizam o transporte público. Também não é passado que, por exemplo, teve um reajuste agora, que o nosso amigo Lucas fez um requerimento solicitando ao Detro qual o parâmetro. Foi para 8,60, né, Lucas? Eu acho. A passagem até Parque Mambucaba e Angra, acho que foi para R$22. O Detro é o órgão, então ele que dá o aumento anual, né, todos aqui sabem, passei pela empresa Colitur durante 14 anos da minha vida, então tenho um pouco de conhecimento de como funciona. E não é passado a vez para a população que o prefeito fez um acordão, né, onde está o vereador, hoje presidente Marquinhos, um subsídio. Né, e esse aumento não vai chegar para o pessoal da linha municipal. Ele vai ser mantido ali no preço, acho que é R$5 ainda, né? E durante um ano, pelo menos foi o que na época foi sugerido. E essa semana eu tive com o Lucas, com o prefeito, a gente tocou nesse assunto da Colitur. Por que não chamar a Colitur aqui, os donos, para fazer uma reunião sobre a melhoria do transporte, sim, que isso está no acordo, né, e como eles fizeram várias reuniões para que a gente desse subsídio, por que não agora a gente também convocá-los aqui para poder estar melhorando essa situação do transporte. Porque isso aí, gente, é uma queda de braço, porque aí o empresário não quer investir na cidade porque ele questiona o alternativo. E aí também eu já dei essa sugestão para o prefeito, por que não botar os dois juntos, sentar e a gente distribuir os horários, o poder público distribuir o horário. Porque também, assim, se a gente for ver, o alternativa vai sair ali 5 minutos antes, e aí o ônibus vai batendo lata. Até vocês ou eu, se fosse empresário, não ia concordar. Eu acho que tem que ter um ajuste de conduta de horário. Porque se você tiver horário de meia e meia hora, por exemplo, o PEN, que foi um questionamento, você vai ter meia hora ônibus, meia hora alternativo. Quem ganha é a população. E nessa queda de braço, quem está pagando sempre o preço é a população. Então, acho que vale a pena isso, sim. Temos que convocá-los aqui para estar conversando. Concordo sobre a manutenção das escolas. Não lembro qual o nome da empresa agora, que ganhou essa licitação de fazer 32 escolas. E aí qual é o questionamento deles às vezes? Porque eu também já fui abordado por esse tema. A gente recentemente acompanhou a situação da escola do Taquari, que está lá a todo vapor para poder entregar a escola. O questionamento dos empreiteiros é que não temos mão de obra em Paraty. Né? Às vezes a pessoa entra lá, o salário às vezes não é atrativo, a pessoa acaba saindo. E aí estão trabalhando aí, sei lá, com 10, 12 funcionários, mixaria de funcionários, não vai dar conta de atender as 32 escolas, a verdade é essa. Concordo que eu acho que tem que dividir sim. Pode dar oportunidade para outra empresa, que seja de fora, que seja, principalmente poderia ser até do município, né? Porque no município tem. Então, assim, concordo com isso também. Do mais, agradecer a visita que o secretário de obra fez lá no bairro São Roque. Espero que venha solucionar o caso, porque também não interessa, às vezes, a gente fazer a visita e depois não ser atendido. Então, a gente lá levantou vários itens, como manutenção de rua, drenagem, iluminação pública, manutenção da quadra, que teve um vento forte lá e danificou o telhado. Então, espero que seja atendido. Tenho certeza, vamos também estar procurando o prefeito para que dê atenção nesse caso. Quero aqui parabenizar o prefeito, o secretário de Cultura. Recentemente, a gente acompanhou, né, a assinatura do contrato, onde ele deu a ordem, né, alguns aqui vão lembrar ali da subprefeitura, né, depois da quadra ali da ilha, onde vai ser criada ali, né, um centro cultural Casa da Ilha, que é uma solicitação que durante a campanha a comunidade pediu. Fico feliz, estive lá acompanhando, então quero aqui parabenizar o secretário e o prefeito por mais essa obra. E do mais, essas são minha palavra. E, presidente, eu gostaria agora de entregar a minha moção.
Vamos abrir aqui um espaço. O vereador Tunico está entregando a moção. Bom, gostaria de chamar aqui à frente, né, para estar recebendo essa moção. Quero já agradecer aos pares, foi unânime nessa casa, né, a nossa indicação. Nós procuramos sempre estar dando moção de aplauso para aqueles que estão desenvolvendo, né, algo grandioso e de suma importância para o município. E eu gostaria de chamar aqui o pessoal da Associação Esportiva Para Sempre Amigos, o PSA, meu amigo Austin e os demais ali, o Denis, podem vir todos aqui. Tenho acompanhado, né, o Austin já trabalhou comigo na empresa de ônibus, e desde quando ele trabalhou lá, mesmo sendo motorista, ele tirava um tempo hábil para ensinar jovens ali do Pantanal, né, para ajudar a sair do tempo ocioso, falar sobre também, né, a situação de drogas, e foi embora de Paraty, né, Austin, retornou aqui para essa cidade e voltou de novo a fazer, né, esse trabalho com os jovens. Eu vou abrir a palavra para ele falar um pouquinho, que é importante a gente dar essa moção, porque está passando aqui para os demais colegas, né, quem é visto é lembrado, então os demais colegas aqui saber um pouco do trabalho de vocês, né, eu tenho acompanhado vocês nas redes sociais, né, o esforço que vocês fazem, rifa, almoço, para poder levar esses jovens em eventos, campeonatos, que isso traz conhecimento, né? Eu sempre costumo falar socialização, é o garoto do Pantanal, está jogando contra o garoto da Mangueira, do São Roque, da Barra Grande, isso traz, né, traz essa rede de amizade para que possa aí, com certeza também, ser um jovem, ser um cidadão do bem. Então, vou abrir a palavra para você, vende o seu peixe agora, que está sendo aí conhecido aqui por essa casa, eu tenho certeza que depender dessa casa, vai estar tentando ajudar vocês. Inclusive, venho falando isso com o secretário de esporte, né? Às vezes a população cobra também, né? Cobravam tanto na eleição um campo no Pantanal. Não sei se aqui alguns acompanhou isso. Hoje tem um campo lá e não usam, né? Mesmo que não tenha iluminação, ainda não tem vestiário, mas dá para usar durante o dia, né? Aí agora eu estava até tirando uma dúvida com o secretário, eles não usam alegando que passa a gente para lá, passa a gente para cá, quer dizer, o poder público vai ter que cercar, né, para eles poderem usarem. Na nossa época, a gente ia roçar o campo. Hoje, se o poder público não fizer, vira mato, né, vira pasto. Né? Sim, mas são as coisas, a evolução, as coisas mudam mesmo, mas eu venho conversando para que eles possam dar atenção àquele campo, e por que o PSA não utilizar o campo e trabalhar os jovens ali, né, do Pantanal, Ponte Branca, Condado, que eu sei que vocês fazem esse trabalho. Vou abrir a palavra para vocês. Boa tarde a todos, boa tarde à casa. Desde já agradeço a todos aí por estar nos recebendo, né? E principalmente ao vereador Tunico por ter visto o nosso projeto. Eu procurei o Tunico assim que eu voltei para Paraty, fiquei 2 anos e meio fora em São José dos Campos, e começamos com uma brincadeira de amigos dos meus filhos, o João, né? O Denis começou a nos apoiar, entre 5 garotos, para montar um time para brincar no Pantanal, e foi crescendo, e hoje estamos aí num entre e sai de atletas na forma de mais ou menos 70, 80 jovens que a gente está trabalhando, né? É um projeto que nós começamos sem muita intenção, e foi até engraçado que nós colocamos o time no primeiro campeonato no Corisco, e só tomamos goleada nos 3 primeiros jogos, e foi o inverso. Ao invés dos jovens quererem sair, começaram a procurar a gente para poder participar, porque a gente tinha esse abraço, esse acolhimento, sabe? O Denis com a sua esposa, preparando um cachorro quente para poder levar. Então a gente começou a trazer os jovens através disso daí, né? E agradecer muito a minha esposa também, que tem a paciência, porque foi o que o Tonico falou, essa questão da parte social. Muitas das vezes, ela não percebe, mas muitas das vezes eu estou ali no WhatsApp, conversando e aconselhando os jovens que estão um pouco depressivos, passando problema dentro de casa. São jovens órfãos de pai, de mãe, de um acolhimento, e a gente conseguiu, através do nosso projeto, né, Denis, que foi começando, a gente tirando dinheiro do bolso, correndo atrás, ajudando eles no particular, e a gente conseguiu estar atraindo esses jovens, e hoje, graças a Deus,
A gente está com um timezinho bem legal, bem competitivo na cidade, os jovens estão vindo para, eu quero participar do PSA, né? Tem adultos, que nós montamos um grupo de adultos, você viu lá, porque o pessoal falou assim, tem muito time aí e tal, mas olha, eu quero jogar com o PSA, eu gosto de ver vocês, eu gosto de participar com vocês, abre uma vaguinha para mim. Então, hoje, se a gente realmente tivesse um espaço, igual a gente já conversou bastante lá, tenho certeza que seria um projeto muito maior, porque as nossas ideias é fazer um trabalho com que a gente consiga pegar os jovens, né, e colocar ele no mercado de trabalho através do primeiro emprego, por indicação do projeto. É um garoto bom que participa, tem compromisso, tem uma boa conduta, então a gente vai indicar ele para as empresas, né, procurar as escolas que possam dar apoiando, pode estar dando uma bolsa para esses atletas, para a gente começar a motivar esses jovens da cidade, né? O que o Tonico falou sobre a questão de vários bairros representados, hoje nós temos atletas aqui no nosso projeto, que infelizmente, né, por coisas do passado, você não conseguia imaginar que os dois estariam dividindo o mesmo espaço, por questões de brigas, né, questões que toda parte que todo mundo já sabe que acontece na cidade. Então seria muito difícil eu sou lá de Cunha, me relacionar com o Denis, que é de Paraty. Então não, hoje dentro do nosso projeto a gente consegue colocar todos eles se ajudando, brincando, jogando futebol, e graças a Deus a gente está sendo visto. Nós fomos convidados para participar de uma competição lá em São Paulo, agora em Piquete. Nós vamos participar do dia 18 ao dia 23. Nós fomos convidados através do projeto lá. São olheiros de todos os grandes clubes do Brasil representados, sabe? Então, a gente está levando nossos jovens. Já tem jovens nossos que participaram de competição pelo Voltaço, peneira de equipes de Goiás. Então, graças a Deus, as coisas estão acontecendo, e agradeço a Deus, primeiramente, ao Tonico, por ter visto o nosso projeto, e a toda a casa aí por estar nos recebendo aí nessa moção de aplauso. Amém? Denis, quer falar alguma coisa? Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores. Quero agradecer aqui primeiramente a Deus, né, e o Tonico com essa oportunidade tem nos dado aí, com essa moção de aplauso, porque para a gente é gratificante, tá? Não vou tomar muito tempo, mas eu quero dizer que há anos, quando sou de Paraty, mas fui morar muito tempo fora, sou da família Minaí, para quem não me conhece, e lá eu já trabalhei com esporte, fui presidente dos Boêmios em Angra dos Reis, fui vice-campeão angrense, procissão marítima, fui bicampeão como presidente dos Boêmios, e para mim hoje é gratificante, porque meu filho que está aqui é um dos iniciantes desse projeto. E quando eu trabalhava no hospital, eu não podia participar devido ao trabalho. Hoje eu trabalho para mim próprio, né? Graças a Deus, eu vendo minhas empadinhas aí na cidade. E hoje eu posso estar acompanhando meu filho e estar acompanhando esses jovens, que é gratificante para a gente tira a maioria do tempo, poder estar com eles, né? Além de agradecer o Tonico, eu também tenho que agradecer, não posso ser injusto, com alguns vereadores desta casa que têm nos ajudado. Muitas das vezes eu procurei eles, porque é meu amigo particular, Rodrigo Penha, que eu conheço há muitos anos, foi amigo do meu falecido pai. Trabalhamos juntos na Câmara Municipal de Angra dos Reis, né? Algumas vezes procurei ele, ao vereador também, Lucas Cordeiro, e o presidente dessa casa, o Paulo Sérgio também. Então nós temos que ser gratos a vocês pelo apoio que têm nos dado, né? Por tudo que têm feito, né? Como o Austin falou, nós também temos que lembrar do Vinícius, da sua esposa Margarete, que faz parte dessa diretoria, tem nos ajudado bastante. Quero agradecer esta casa, que possa olhar com carinho para esse projeto, porque no início foram 3 pancadas, mas graças a Deus hoje nós estamos representando, também temos o campeonato agora em Ubatuba, que eu acho que esqueceu de mencionar, e nós vamos estar representando, além do PSA, nós vamos estar representando a nossa cidade. Paraty vai estar sendo divulgado, né? Então isso é importante para a nossa cidade, é um projeto novo, tem 1 ano e pouco. Como o Austin falou, estamos com cerca de 70 atletas. Isso é muito importante para nós. Para mim, como pai, para mim é gratificante hoje poder estar com meu filho, poder estar ali com ele o tempo todo, poder ser um pai presente. E muita da gente, a gente vê pai que não está presente. Então, eu agradeço a Deus e agradeço aí essa moção, Tonico. Muito obrigado a essa casa, porque eu sei que vocês votaram a favor. É isso que eu queria agradecer a vocês aí. Meu nome é João, faço parte da comissão técnica também do PSA e sou atleta.
Eu queria primeiramente agradecer ao pessoal aqui e a todos que vieram hoje. E para mim é um negócio muito doido. Pensar que começou com 3 a 4 pessoas e hoje estamos em 70 jovens lá no PSA, espalhado por Paraty toda. Inclusive o campeonato lá em Barra Mansa, né? Foi um campeonato excelente para a gente. E agradecer muito pela ajuda do Tunico, muito obrigado. Que é muito bom ver que uma brincadeirinha hoje está gerando um espaço muito bom para todo mundo de Paraty. E muito obrigado a todos, viu? Bom, dando continuidade, né, gostaria de chamar aqui à frente o pessoal do Clube dos Desbravadores de Maanim, acho que é isso, né? Maanaim. Gostaria de chamar vocês aqui à frente para estar recebendo essa moção. Como falado, né, eu sempre converso com o Eli, que hoje é meu chefe de gabinete, a importância do trabalho de vocês, né? Primeiro, evangelizar, é super importante isso. E segundo, tenho acompanhado o serviço de vocês, o trabalho, né? Ensinando música para essas crianças, ensinando a ser pessoas do bem. Então, fico muito feliz em poder estar também homenageando vocês com essa moção de aplauso. Eu acho que o próximo passo é um título de utilidade pública para vocês, porque os desbravadores, eles têm direito, né, à emenda até parlamentar. Estive pesquisando isso, eles têm direito à emenda parlamentar. Então, que a gente possa, né, se organizar através do título de utilidade pública, para vocês ir se organizando, como também o PSA, porque se o prefeito deu uma subvenção para a Sociedade Esportiva de Paraty, por que não dá para o PSA também? Mas para isso vocês também têm que se organizar como os desbravadores, né, que a gente está pesquisando ali, o Eli está deitado ali, pesquisando, vendo o que dá para fazer, e vocês têm uma força danada, né, principalmente no estado do Rio de Janeiro, e que possa, de repente, ser o primeiro de Paraty organizado, para que vocês possam continuar isso aqui, né, atendendo a geração, para que eles sejam crianças e pessoas do bem. Então, vou deixar vocês falar um pouquinho do trabalho de vocês, né, dessa parte de evangelizar, que também é muito importante na nossa vida, para que a gente sempre seja um cidadão do bem. Porque quando a gente não tem estrutura, né, principalmente religiosa, a gente costuma, de repente, se perder no mundo. Então, é muito importante isso. Tenho acompanhado aí os acampamentos, tenho visto no Facebook, vocês estão famosos, né? Tem umas cantoras aí que aprendendo a tocar violão e tudo. Então, isso é muito importante, gente. Então, vou abrir um pouquinho a palavra para que você possa falar um pouco do trabalho, para também que essa casa conheça o trabalho de vocês. Nós somos gratos. Representante, meu nome é Marcelo Ferreira, sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e sou líder investido pelo Clube de Desbravadores. Tenho um orgulho muito grande, não só pela moção reconhecida hoje por esta casa, sou feliz e me sinto representando esse grupo de uma maneira especial, porque aos 10 anos de idade eu fui órfão de pai e mãe, e o Clube de Desbravadores me manteve firme, e hoje eu tenho 2 faculdades e uma linda família que aqui está presente. Me sinto feliz e honrado não só por essa moção, porque conhecendo Paraty, eu já tinha recebido uma moção dessa, porque eu exercia uma função para Paraty morando em Santa Cruz. Trabalhando no hospital público, eu atendia as pessoas daqui de Paraty. Então, eu já entendia
que esse trabalho do Clube de Desbravadores, uma vez que é um trabalho onde alcança a parte física, mental e espiritual do jovem, nós entendíamos também que poderíamos servir ainda mais a população. E hoje nós somos felizes por exercer essa função dentro de uma comunidade, não só religiosa, como também que pode oferecer ainda mais recursos para as famílias, o crescimento no contexto geral. E eu entendo também que hoje vai ser um dia marcante para a nossa vida, por esse reconhecimento e pela alegria que nós vivemos aqui. Muito obrigado. E trouxemos também o presente vamos falhar, é claro. Trouxemos 5 presentes, não sabíamos o número de pessoas que estaríamos aqui conosco. Quero aqui, em nome da igreja e em nome do Clube de Desbravadores, entregar ao vereador Tonico por esse momento tão festivo para todos nós. E trouxemos mais 4, quero pedir, por favor, ao nosso querido irmão Eli, que possa trazer os outros materiais. Nós vamos presentear a vereadora, excelentíssima vereadora, e a mesa também, no momento, ficando em dívida com os demais, e com certeza honraremos no futuro. Mas nós estamos espalhados, vereador Tonico, em mais de 160 países, com esse mesmo intuito. Aqui no Brasil, nós estamos em mais de 225 mil desbravadores, com o intuito de atender não só a população, mas as crianças em si, em todos os contextos. E nós somos felizes por essa execução de trabalho. Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos para o expediente, para a ordem do dia. Vereador Lucas, peço que faça o vereador Lulu precisou se ausentar. Declaro aberta a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta. Projeto de Lei número 036 de 2023 dispõe sobre a implementação do Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, referente à concessão de descontos para pagamento do débito de natureza tributária inscrita na dívida ativa do município de Paraty, que especifique e dá outras providências. Segunda votação. Projeto de Lei de número 036 de 2023 está em segunda discussão. Está em segunda votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de Lei de número 036 de 2023 está aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 023 de 2023 institui a política pública de proteção à saúde bucal de pessoas hospitalizadas e dá outras providências. De autoria do vereador Paulo Sérgio, segunda votação.
Projeto de lei de número 023 de 2023 está em segunda discussão. Não tendo quem queira discutir, está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 023 de 2023, aprovado por unanimidade. Fazer a chamada, vereador, por favor. Vereador Márcio Alvarenga, vereador Tonico Gama, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Lucas Cordeiro. Só para avisar, tá? O vereador Lulu precisou se retirar, tá bom? Projeto de resolução número 009 de 2023 institui e regulamenta o regime de adiantamento para despesas de pequeno valor no âmbito da Câmara Municipal de Paraty. Votação única. Projeto de resolução 009 de 2023 está em discussão. Com a palavra a vereadora Flora. Vou voltar aqui na tribuna para falar um pouco. Eu pedi vista desse projeto de resolução, porque ele nos chegou, né, na sexta, a gente ia votar na segunda, e eu estava com muitas dúvidas. E quero dizer que hoje, finalmente, eu consegui ter uma reunião com o Moreno, que sanou algumas das minhas dúvidas principais. E eu espero que tudo que foi conversado, quer dizer, eu entendi que a Associação Nacional dos Municípios, ela usa mais ou menos esses termos aqui para regulamentar os gastos da casa, tá? Que a gente está acompanhando uma lei federal de um teto de 5% do que está sendo atualizado continuamente sobre a possibilidade de gasto, mas principalmente pelo entendimento de que é só em casos excepcionais que a gente vai usar. Eu não havia gostado do artigo 4, do adiantamento mensal, mas o que está coordenando esse projeto de resolução é principalmente o artigo 6, então a gente entende que a prefeitura tem direito de gastar, então a Câmara vai ter a mesma prerrogativa, que espero que seja transparente, que espero que seja da maneira mais horizontal possível e que seja gasto com as necessidades do dia a dia, dispensando a licitação quando essa realmente for atrapalhar a urgência da obra ou da compra do material. Então, são essas minhas palavras. Quero dizer que eu fui esclarecida nas minhas dúvidas, apesar que foi só hoje de manhã, mas deu certo, e que a gente vai votar favorável ao projeto de resolução. Projeto de resolução 009 de 2023 continua em discussão. Não tendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de resolução 009 de 2023, aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 010 de 2023 fica assegurado para gestantes a realização de ultrassonografia morfológica na Rede Pública Municipal de Saúde de Paraty, de autoria do vereador Marquinho. Primeira votação. Projeto de lei de 010 de 2023 está em primeira discussão. Não tendo quem queira discutir, está em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei de número 010 de 2023, aprovado por unanimidade, em primeira votação. Projeto de lei número 049 de 2023 declara o Festival do Camarão da Ilha do Araújo como patrimônio cultural imaterial do município de Paraty e da outras providências. De autoria do vereador Lucas Cordeiro. Vou pedir deliberação ao plenário, vereador. Vereador Lucas.
Professora Flora, vereador Tunico, vereador Márcio, vereador Rodrigo. Tá, o meu voto favorável, tá? Projeto de lei de número 49 continua em primeira e segunda discussão. Não tendo quem queira discutir, está em primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 049/2023, aprovado por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, passaremos a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra, Rodrigo Penha. Eu vou me abster também, tá? Eu me escrevi aqui e vou me abster. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente, nada mais a tratar, dou por encerrado agradecendo a presença de todos.